escondia por muito tempo. Quando o avô solta ele lá na beirada da riacho para ele descer, as minhas forças acabaram. Não há condição em mim. Você está entendendo alguma coisa? A Bíblia diz que quando as nossas forças for pouca, Ele se levanta e peleja por nós. Naquela hora a mãe estava dizendo: eu não tenho mais condição de fazer nada. Aí Deus levanta e diz: eu desci. Eu desci para dar vitória. Eu desci, eu ouvi o clamor. Eu ouvi o choro. O espiritual está entendendo. Eu ouvi a dificuldade, eu estou entendendo. Agora é hoje. Quem é que Deus vai pôr? Alguém que é o propício, alguém que é o caçador da presa. E o caçador da presa é quietinho, prepara recurso, dá estudo, dá condição, e Deus é glorificado. Os irmãos estão entendendo isso? Agora, irmão, depois de tudo isso, ela cria o filho, ela cuida, depois ela entrega novamente. Porque ela era só uma cuidadora dentro da história, mas diante de Deus era tudo um projeto que Deus tinha. Porque lá na frente Deus tinha algo para esse cidadão fazer. O processo que você está passando hoje, escute isso. Não lamenta não chora não reclama não. O processo que você está vivendo agora, você diz: Senhor, eu não estou entendendo mesmo hoje, mas eu sei que tudo que tu faz é bom. Eu sei que tudo que tu faz é perfeito. Eu sei que tudo que tu faz é benefício na minha vida. Nós não entendemos, irmãos. Irmãos, eu passei muito tempo orando com tantas circunstâncias. Vi Jesus curar, vi Jesus arrancar tumor de pessoas. Passei tanto tempo orando na minha casa e resolveu o problema. Sempre explica esse negócio. E talvez alguém até da própria família diga: vai ser Deus no time para aparecer até nome. E por que você está passando por isso? Não se preocupe com o processo. Deus vai ser glorificado na tua vida. Não se preocupe com as circunstâncias da agora. Eu sinto de falar isso para a igreja. Não se preocupa com o momento que você está vivendo. Só dê glória a Deus e espera. E verás o que o Senhor vai fazer nesse negócio. Nós estamos, irmãos, quem tem aqui certeza da chamada de Deus? Você tem essa certeza, glorifica o Senhor. Glória a Deus. Queridos, eu não sei se nós chegamos. Às vezes nós falamos, irmãos. Parece até que, se você vê esse texto, Moisés é colocado, vai lá, é criado pela família de Faraó e tal. Parece até que Moisés podia correr daquele propósito de Deus. E eu vejo muito crente falando do tal do livre-arbítrio. E hoje é coisa bonita. Livre-arbítrio. E agora a maior história no nosso país nós temos liberdade de expressão. Democracia. Tem hora que crente não tem muita escolha. Eu vou provar na Bíblia para você. Livre-arbítrio, não sei o que, eu faço, eu aconteço. E nós falamos muito disso. Irmão, Deus respeita as minhas decisões. Deus respeita, Deus é educado. Mas Deus ainda é Deus que manda, comissiona, ordena e dá ordem, tem que cumprir a ordem. Vamos ler um texto para nós pensar nisso. Livro de Jó. Vamos ver o que está escrito no livro de Jó, capítulo 42. Tem livre-arbítrio? Tem, tá? Mas quando há o propósito de Deus, quem é que deve prevalecer? A vontade de Deus. Agora olha o que Jó fala no capítulo 42 e o verso 2. Bem sei eu que tudo posso
E nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Deus tinha um projeto com Moisés. A mãe até pensou que ia morrer. Mas o propósito de Deus, o pensamento de Deus não pode ser impedido. Não pode ser mudado. Eu vou abrir um parênteses aqui para fazer uma ilustração para os irmãos. Você que Deus te chama para fazer algo na obra dele, que está negligenciando, você vai fazer nem que seja velhinho, sem dente na boca e sem cabelo. Não tem amém agora, né? Banguelo. Meu pai foi escolhido para cuidar da portaria da igreja. Ele falou: eu vou mudar para essa cidade porque eu não quero ser. Eu estou naquela cidade, eu não quero ser. E lá vem ser completamente diferente a Deus, meu pai não me cuida. Francisco, você se cuida. O nome do meu pai falou: você se cuida. O pastor falou que é para você trabalhar na obra de Deus, cuidar da portaria da igreja. Ele falou: eu não quero ser obreiro, eu não quero desmonte, eu não quero. Sou crente, estou me aceito, eu não quero. Tem alguém que não quer ser obreiro aqui? É com você. Meu pai muda de uma cidade e nós chegamos na outra cidade. Chega na outra cidade, quando meu pai entrega a carta lá na igreja, na congregação, o pastor da igreja começa a falar em língua. Aí o pastor vira para a esposa dele e fala: a irmã Avelina. O pastor olha para a esposa e fala: Avelina, lembra o que Deus não falou de manhã? A irmã Avelina, em vez de responder, lembra, ela começou a falar em língua também. Ninguém entendeu nada. Deus me falou que ia chegar o porteiro da igreja hoje. Não teve jeito. Meu pai lá atrás entregou a carta, falou meu pai entregou. Minha mãe minha mãe vira para ele, que aqueles irmãos da roça, não é muito simples, né? Vão os irmãos assim, mas minha mãe toma desobediência. Mas os irmãos não pensam que era para aquela igreja. Ser porteiro naquela igreja não era uma honra, uma igreja que dava o dobro dessa igreja de tamanho, tinha umas 500 pessoas na igreja. Acaba o culto, o pastor chama meu pai. Fala: meu querido irmão, eu preciso de um obreiro lá na cidade e tal. Sabe quantos habitantes tinha na cidade? 300 pessoas na cidade inteira. Sabe quantos fez na igreja? Pastor, a mulher dele, 2 crianças feias e meu pai e nós. Foi lá que meu pai foi ser. Os irmãos aqui não sabem desse tempo, mas lá o padre mandava apedrejar a igreja. Meu pai levou algumas pedradas. Desobediente leva pedrada. Quem insistir no propósito de Deus sempre paga o preço alto. Meu pai levou muitas pedradas na porta da igreja. Os vidros da igreja naquela cidade, quase todos eram quebrados. Colocava outros e era quebrado novamente. A ponto de os irmãos terem que pôr janela de madeira na igreja. Tá bom demais hoje. Tem luz elétrica. Era um candeeiro, irmão, no meio da igreja. E os irmãos sabem que o candeeiro solta fumaça. Quantas vezes as irmãs vinham para a igreja e voltavam com a pestana tudo preto no fumaça? Quantas vezes o pastor voltava fedendo querosene para casa? Foi lá nessa igreja que Deus falou: você vai ficar 6 anos congregando aqui. 6 anos. Eu sei. Consagrada ao quê? Nada.
Meu pai muda daquela cidade para São Paulo. São Paulo, Teresina. É uma cidade grande e ninguém vai me ver. Deus te vê aonde você estiver, tá? Quando nós chegamos em São Paulo, o pastor Evandro vai visitar a igreja lá em frente à nossa casa. O pastor Evandro, homem abençoado, passou perto do meu pai, pegou na barriga dele assim, apertou e torceu. Por que você não está fazendo a obra de Deus? A partir de hoje você é porteiro, fica nessa porta, irmão, está no frio de 50 graus na piscina. Pensa no novo cliente é meu pai. Ele ficou naquela porta, naquele gelo, e ele aumentou desobediente. Irmão, faça tudo que Deus quer, porque se cair na boca da tua mulher, tu está enrolado. Deus insiste em usar a sua vida. Não esconda aquilo que Deus põe no seu coração como propósito, faça. O irmão Jó despregou a visão de livre-arbítrio. E eu bem sei, Senhor, que tu não pode. Nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Irmãos, eu fecho essa palavra. Deus é soberano. E às vezes Deus vamos dizer uma palavra mais forte, nos força a algumas coisas na vida. Deus nos leva. Eu estudei para ser músico. Música que eu não sou mesmo, que já passou, os dedos já endureceram. Eu tenho uns instrumentos ainda. Mas eu estou aqui dizendo, Senhor, usa a minha vida. Usa a minha vida. Vamos ver lá no livro de Jonas. Eu nunca vi ninguém pregar de Jonas. Tem o irmão Cristóvão que de vez em quando traz umas coisas, mas não fala de Jonas. Falou de Jonas. Vamos ver no livro de Jonas se tem alguma informação, se Deus faz o cabra aí ou não. Porque tem gente que fala, mas tu inventou. Toda vez que você fala que a Bíblia inventou. Livro de Jonas, capítulo 1, eu vou lendo, queridos. Eu vou ler o verso 4 que resume para os irmãos entenderem. Mas o Senhor mandou ao mar um grande e fez-se no mar uma grande e o navio estava para. Vocês sabem por que Deus mandou esse vento ou não? Por que, Josia, que Deus mandou esse vento? Passar, Jonas. Ele não estava muito rebelde. Não, ele não estava rebelde. Deus tinha mandado ele ir para cá. Ó. E aí ele falou, não, rapaz, eu vou falar nada. Eu vou arrumar encrenca, eu vou olhar, eu vou para cá. Para que lado você está indo? Para que lado eu estou indo? Tem glória nessa hora? Aleluia. Esses dias eu saí da minha casa e Deus falou, vai lá na casa A. Mas Senhor, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que pagar a prestação do carro. Eu tenho que comprar carne. Eu tenho que fazer isso. E estou indo. 11 e pouco não saía nada. E o material que cortou errado ainda. Daqui a pouco eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí Deus falou comigo, vai lá naquele lugar. Chamei a equipe que trabalha comigo e saí caladinho. Olha, eu preciso ir ali. Aonde? Ele vai parar essa hora? Não deu nem 20 horas do almoço ainda. Apesar de eu ser não vou dizer o patrão, mas o primeiro que comecei aqui lá, de vez em quando você escuta isso. Não deu nem 11 horas ainda, você já está indo? Está uma preguiça terrível hoje. Calado eu estava e calado eu fiquei. Quando nós chegamos naquele lugar e fizemos a vontade do Senhor, Deus foi me manifestou a glória dele ali, acabou tudo. Voltei. Tudo aquilo que eu planejei para aquele dia, Deus fez o dobro. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus ainda manda no vento.
Igreja de Jesus Cristo, põe a mão no arado. Aquilo que o Espírito Santo colocou na tua mão, aquele plano, aquele desejo, aquele propósito, aquilo que Deus pôs na tua mão, começa a fazer depressa. Não corra na responsabilidade que Deus tem. Tem livre-arbítrio para desobediente, mas crente tomado pela presença de Deus, ele faz a vontade de Deus. E às vezes a vontade de Deus tem um caminho difícil, apertado, um caminho que nos aflige, que nos deixa temeroso, mas ele é conosco. Como que falou para Moisés: Moisés, você vai lá, mas eu irei contigo. O Senhor está conosco nas nossas dificuldades. Agora pensa comigo, irmão. O que o barco tinha a ver com a desobediência de Moisés? O que tinha a ver? Alguém pode me ajudar? O que aqueles viajantes tinham a ver com aquela circunstância? Nada. Irmão, deixa eu fazer todos nós pensar. Eles criaram, eles que não criaram, foram até Deus. A embarcação inteira pode perecer. Você é o esteio daquela casa. Deus te levantou como atalaia, como vaso, como instrumento. Seja o instrumento. Aqui na igreja Deus me colocou como o líder dos irmãos, aquele que coordena. Eu devo assumir a minha posição em nome de Jesus. E você, como ovelha, ouve a palavra de Deus, guarda e põe em prática. E damos as mãos e vamos em nome de Jesus. Toda aquela embarcação estava perecendo. Veja que o comandante dessa embarcação chama. Olha, tem um camarada que está dormindo lá embaixo. Vamos ver o que esse cara tem para dizer para nós. Quando conversa com ele, ele diz: eu sou o camarada que estou causando esse problema. Sabe o que tinha acontecido já, irmão? O barco no afundar, eles já tinham jogado as suas especiarias que estavam no barco. Eles tinham jogado as fazenda, as malas, as mercadorias deles. Irmão, tem hora que nós estamos num contexto que está trazendo mais prejuízo do que lucro. Acorde depressa e veja: Senhor, o que tu queres? Senhor, tem hora que está causando um impacto negativo lá dentro da nossa casa, uma circunstância que não funciona, que não vai. Pergunta para o Senhor: Senhor, dá uma perguntada, tu ainda tem peixe grande? Eu vou pular, eu em vez de eu ir de barco, eu vou de peixe, mas eu quero estar na tua vontade. Não temos prejuízo aos outros por nossas irresponsabilidade espiritual. Deus insiste em usar nossas vidas. Foi o tipo que eu dei com essa palavra. E a Bíblia diz que ele é jogado no alto. O que estava esperando ele? A Bíblia diz que era um grande peixe. Não sei que é grande peixe. Como uma baleia grande. Só Mateus que fala que era uma baleia, né? Eu acho que é baleia, viu? Porque o tubarão mastiga, ele quebra o cara todinho. E Deus não deixou ele ser quebrado. Mas ele foi lançado lá e a Bíblia diz que ele deu uma passeada boa no bucho do peixe. Então você já pensou o que ia ser vomitado pelo peixe? Quem já pensou nisso? Você acha a carne de peixe cheirosa? Quem acha? Dentro da barriga dele, o que você acha? Eu acho que o Jonas teve que pregar, irmão, mais fedido do que tudo. Acho que não saiu aquele fedor dele. Irmão, isso não está na Bíblia. É uma comparação. Eu quero mostrar para vocês a dificuldade do que é não estar naquilo que Deus quer que nós estejamos. Estou mostrando para os irmãos que Deus insiste em usar pessoas. Quando Deus bate o olho e diz: é Jonas mesmo, não é Joaquim. Eu vou voltar no que eu já disse para os irmãos. Faça tudo que está nas suas mãos para fazer hoje. Faça com excelência. Porque se nós não fizermos hoje, talvez teremos que fazer quando nós tivermos uma bengala. Está pegando. Por que você está aqui aí? Vai embora, rapaz. Se já um frio desse, você vai ter pneumonia. Não, é porque eu não cumpri o
Eu não queria trazer essa mensagem hoje. Mas nós estamos fazendo as coisas para Deus, irmão. Estou falando no globo geral, não estou falando da igreja aqui. Mas no globo geral as coisas nós estamos fazendo aqui como deve. Deitado em berço santo. Não estamos dedicando a oração, não são do Espírito Santo. Irmãos, até passar uma vassoura na igreja tem que ser debaixo da graça do Senhor. Você está limpando uma casa onde vai vir os adoradores adorar Ele, levantar o altar do mundo. Pensa nesses negócios. O irmão Jonas é vomitado lá aonde Deus queria que ele fosse. Aonde foi, Pedro, que ele foi vomitado? Ele foi vomitado lá aonde Deus determinou. Será que Deus não obriga, às vezes, não força nós chegarmos aonde Ele quer? Mas se estivermos no centro da vontade dele, nós somos forçados, nós somos abençoados de assistir pelo Senhor nas dificuldades. Veja que Deus não matou Jonas. Veja que Deus não matou Moisés. Deus o levou eles a fazer a vontade do Senhor. Você vai viver, minha filha. Você vai viver, meu filho. Para cumprir os desígnios do Senhor. Você vai dar saúde, vai dar força. Mas esteja no centro da vontade dele. Está difícil. Pastor, está difícil aguentar o meu marido. Está difícil aguentar minha mulher. Está difícil aguentar os filhos. Está difícil eu ser fiel. Seja fiel com tudo. Está difícil eu suportar as minhas vontades, Senhor. Mas por ti, Senhor Deus, eu vou. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor é para Ele. Queridos, há dias na nossa vida em que a vontade a gente sai correndo e não olhar nem para trás. Mas lembra que quem nos comissionou é o Deus que tem poder sobre todas as coisas. Então aqui no livro de Jonas, nós tivemos uma missão tremenda. Deus insistiu em usá-lo. Se Deus trouxe essa palavra para nós hoje, Ele quer que nós tomemos posição para sermos instrumentos do Senhor. O irmão Moisés passa 40 anos apacentando ovelha. Lá no deserto. Ovelha que nem era sua, ele passa lá cuidando. Um grande historiador diz que o irmão Moisés passou 40 anos pensando que era alguma coisa. Por quê? Porque nos primeiros 40 anos ele estava estudando, se preparando. Mas a mesma Bíblia diz que lá, quando ele estava na boa, lá ele mata um egípcio. E aí ele teve que correr. Aí ele corre, vai lá e passa 40 anos lá, cuidando do rebanho dos outros. Então ele passou 40 anos se preparando, sendo um bambambam. Depois 40 anos pensando que era alguém. E depois 40 anos entendendo que Deus usa ninguém. Porque lá no versículo ele diz: quem sou eu? Naquela hora ele disse: eu não tenho condição. E qual foi esse tempo que Deus foi usar ele? Com quantos anos ele estava? Já estava avançado. Já estava meio capenga. Já enxergava até menos um pouco. Se bem que os homens daquela época viviam mais, que eram mais robustos. Mas já estava numa condição de vou me aposentar. Aí Deus fala: vem cá. Agora que você já não está mais com as habilidades lá do Egito, agora que você só sabe mexer com ovelha aqui e perdeu as artimanhas das guerras, das armas, da política que tem lá, é agora que eu sei que você não tem condição, que eu vou tomar a sua vida e vou usar você, porque eu quero. Queridos irmãos, não estejamos achando que vamos fazer porque temos condição, mas que o Senhor nos dará a condição. Quando você pensar assim, Deus vai começar a acontecer. Quando chega nessa data, é onde Deus, lá no capítulo
dizendo: agora eu te enviarei. Agora você vai falar. E aí a hora que ele fala: mas eu só sei corrigir a ovelha. Pois é, agora você está do meu jeito. E tem hora que nós achamos que é muito bom. Eu fico vendo uma coisa aí, faz um cursinho de meia hora de teologia e já sobe no YouTube, desafia pastor, desafia irmão, coração, desafia todo mundo, e bababá, e fala tudo, a hebraico e aramaico, e dá uns pulos para cá, eu acho que tem alguma coisa. Não tem currículo nenhum. Não tem currículo de nada. Já que o pastor até. Esse pastor aqui, não, isso aí é coitadinho, eu estudou só a segunda série, irmão. Não mexe com o negócio. No que Deus chamou o camarada, não. Você vê essa turma, o sucesso deles é pequeno. Quando Moisés estava no auge, Deus não quis conversa com ele. Quando Moisés achou assim, agora não deu, eu já estou bom, passou. Aí Deus fala: vem cá, agora. Agora que eu estou te querendo, porque agora você está humilde. Agora você está capacitado, você não tem mais exaltação no coração. Agora você não tem mais vaidade, você não tem nem muita força, e agora que eu vou te fortalecer. Leve essa palavra para casa. Deus insiste em usar a minha Bíblia sua. Deus insiste conosco para que nós sejamos um instrumento das mãos dele extraordinário. Eu tinha que dizer isso para a irmã, para o jovem, para o adolescente e para a criança. Vamos fazer eu pregar naquela igreja lá, quem vai falar não é você, é o Espírito Santo. Eu vou dar ensinamento. Um dia o pastor mandou dar estudo para os pastores. Pastores que têm 20 anos de carreira, 30 anos. Eu falei: meu Deus, o que eu vou falar? Eita, mas eu fui orar. E aquele dia eu me lembro a mensagem que Deus me deu. Que mensagem que Deus me deu. O título da mensagem foi esse: a luta não é para te matar. A luta que está sobre a sua vida é para glorificar Deus. Eu fui falar aquela mensagem que Deus me deu. Eu ainda não preguei ela aqui porque o Espírito Santo não me autorizou. Um dia ele vai me usar para esse negócio. A luta não vem para te matar. E naquele dia Deus, por misericórdia, veio, não sei de onde veio, não sei de onde veio, pastor, e veio um escritor de livro. Eu falei: Jesus, tem um escritor de livro, e o pastor falou: você escreveu 26 livros. Logo hoje, Jesus. Mas o irmão, graças a Deus, era vendedor de livro. Então ele foi lá para vender os livros dele. Mas falar perto de alguém que escreveu 26 livros, irmão, como é que você fica? Eu tremi o tempo todo, mas quando eu terminei a mensagem, o homem do 26 livros veio para o meu lado e me abraçou e disse: Deus falou comigo. Deus fala com o poliglota.